Fragmentos do Diário de Santa Faustina, parágrafo 93. Resumo do Catecismo sobre os votos religiosos. Por que o voto? O voto é uma promessa voluntária feita a Deus de realizar a ação mais perfeita. O voto obriga em coisas ordenadas pelos mandamentos? Sim, a realização da ação em coisas ordenadas pelos mandamentos é de dúplice valor e mérito, enquanto sua negligência é uma dupla transgressão à maldade, porque quando se transgride o voto, se acrescenta então o pecado contra o mandamento, ainda o pecado do sacrilégio. Por que os votos religiosos têm valor tão elevados? Porque constitui o fundamento da vida religiosa, aprovada pela Igreja, na qual os membros unidos numa sociedade religiosa se comprometem a buscar incessantemente a perfeição, através dos 3 votos religiosos: a pobreza, a castidade e a obediência, de acordo com as regras. O que significa buscar perfeição? Buscar perfeição significa que o estado religioso, por si só, não exige perfeição já adquirida, mas obriga, sob pena do pecado, ao trabalho diário para consegui-la. Portanto, o religioso que não queira aperfeiçoar-se negligencia a principal obrigação do seu estado. O que são votos religiosos solenes? Os votos religiosos solenes são tão estritos que apenas em casos extraordinários só o próprio Santo Padre pode dispensá-los. O que são votos simples? São votos menos rigorosos. Dos perpétuos e anuais dispensa a Santa Sé. Qual a diferença entre o voto e a virtude? O voto abrange apenas o que é ordenado sob pena do pecado, ao passo que a virtude se eleva mais alto e facilita o cumprimento do voto. E, ao contrário, transgredindo o voto, comete-se falta contra a virtude e fere-se a mesma. A que obrigam os votos religiosos? Os votos religiosos obrigam a buscar as virtudes e a total submissão aos superiores e às regras, em virtude do que os religiosos entregam a sua pessoa à ordem, renunciando a todos o direito sobre si próprio e às suas atitudes, que dedica ao serviço divino. Do voto de pobreza. O voto de pobreza é a espontânea renúncia ao direito, à propriedade ou ao seu uso com o objetivo de agradar a Deus. Que bens são relacionados com o voto de pobreza? Todos os bens e objetos pertencem à congregação. Não se tem direito ao que foi dado, coisa ou dinheiro, desde que tenha sido aceito. Todos os donativos ou presentes que forem doados ao título de gratidão ou outro por direito pertencem à congregação. Quaisquer ganhos pelo trabalho ou mesmo renda não podem ser utilizados em valor o voto. Quanto se transgride ou viola o voto segundo o 7º mandamento? Transgride-se quando sem a permissão, alguém se apodera para si ou para outro de uma coisa pertencente à casa. Quando se retém alguma coisa sem permissão, com o objetivo de apoderar-se dela. Quando, sem autorização, se vende ou se troca alguma coisa pertencente à congregação. Quando se utiliza uma coisa para outro fim, que não o indicado pelas superioras, ou quando se dá a alguém ou se aceita sem licença. Quando por negligência destrói-se ou estraga alguma coisa.
quando transferindo-se uma casa a outra, leva-se alguma coisa sem permissão. Nos casos de transgressão de voto de pobreza, o religioso é igualmente obrigado à restrição à congregação. Da virtude de pobreza. É uma virtude evangélica que obriga o coração a desprender-se dos apegos às coisas temporais. A ela, o religioso, em virtude da profissão, está estreitamente obrigado. Por que se peca contra a virtude de pobreza? Quando se desejam coisas contrárias a esta virtude, quando se tem apego a alguma coisa, quando se usa de coisas supérfluas. Quanto e quais são os graus de pobreza? Praticamente são 4 os graus de pobreza na profissão. Não dispor de algo independentemente dos superiores, exemplo, matéria estrita do voto. Evitar o supérfluo, contentar-se com coisas indispensáveis, constitui a virtude. De boa vontade, dar preferência às coisas piores, isto com satisfação interior, tais como a cela, o vestuário, a alimentação, etc. Alegra-se com a indigência. Do voto de castidade. O que obriga esse voto? A renunciar ao casamento e a evitar tudo que seja proibido pelo 6º ou pelo 9º mandamento. A falta contra a virtude é violação de voto? Toda falta contra a virtude é, ao mesmo tempo, violação do voto, porque aqui não existe a diferença entre o voto e a virtude, como na pobreza ou na obediência. Todo mau pensamento é pecaminoso? Nem todo mau pensamento é pecaminoso, mas torna-se tal quando a consideração da mente une-se à equisciência da vontade e o consentimento. Além dos pecados contrários à pureza, existe alguma coisa que traz prejuízo à virtude? Traz prejuízo à virtude a dissipação dos sentimentos e da imaginação e a liberdade dos sentimentos, a familiaridade e as amizades particulares. Quais são as maneiras de preservar a virtude? Subjugar as tentações interiores com o pensamento da presença de Deus e também com a luta sem temor. E quanto às tentações exteriores, evitar as ocasiões. Geralmente existem 7 maneiras principais: vigiar os sentimentos, evitar as ocasiões, evitar a ociosidade, afastar rapidamente das tentações, evitar todas as amizades particulares, ter o espírito de mortificação, revelar todas as tentações ao confessor. Além disso, existem 5 maneiras de garantir a virtude: a humildade, o espírito de oração, a perseveração da modéstia, a fidelidade às regras, a sinceridade, a devoção à Santíssima Virgem Maria. Do voto de obediência. O voto de obediência é superior aos 2 primeiros, porque ele propriamente constitui um holocausto e é o mais necessário, porque constrói e vivifica todo o organismo da vida religiosa. A que obriga o voto de obediência? O religioso, através do voto de obediência, promete a Deus que obedecerá aos legítimos superiores em tudo que lhe ordenarem, de acordo com as regras. O voto de obediência torna o religioso dependente do superior em virtude das regras, em toda a sua vida e em todas as questões. O religioso comete pecado grave contra o voto todas as vezes que não obedece a uma ordem dada em virtude da obediência ou das regras. Da virtude de obediência. A virtude de obediência eleva-se acima do voto e abrange as regras, os regulamentos, até mesmo os conselhos superiores. A virtude da obediência é indispensável ao religioso
A virtude da obediência é tão necessária ao religioso que, mesmo que faça o bem, mas contra a obediência, os seus atos tornam-se maus ou sem méritos. Pode-se pecar gravemente contra a virtude da obediência? Peca-se gravemente quando se despreza a autoridade ou a ordem do superior, e sempre que a desobediência decorre prejuízo espiritual ou temporal para a própria congregação. Por que faltas ameaçam o voto? Preconceitos e antipatias para com o superior, murmurações e críticas, lentidão e negligências, graus de obediência, execução pronta e plena, obediência da vontade, quando a vontade leva a mente a submeter-se ao juízo do superior. Santo Inácio apresenta, além disso, 3 meios de facilitar a obediência. No superior, quem quer que seja, ver sempre a Deus, justificar diante de si mesmo a ordem ou a opinião do superior, aceitar toda a ordem como se fosse de Deus, sem discutir ou analisar. O meio geral é a humildade. Não há coisas difíceis para a humildade. Amém.